Rapaz, a minha história é uma história muito interessante, porque eu me converti com 24 anos, mas hoje eu tenho 40. Antes de eu chegar ao período de conversão, eu tinha muitos sonhos. Inclusive, teve um momento em que eu tive a experiência de. Eu tive um lapso de ver Jesus e aquilo recuar, sumir, e eu não conseguia abrir o olho, e depois, de repente, meu olho abre de novo e eu já não via mais nada. E depois desse tempo, se eu tinha 11 anos de idade, quando foi mais ou menos com 18, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi um desenho no céu de uma espécie é uma rosca de nuvem. Imagina que havia uma nuvem, e depois dentro dela um buraco. Ela fazia tipo um círculo e dava para ver pelo meio dela, só que ela se estendia para os lados como que se tivesse uma estrutura de nuvem que segurasse a rosca no meio do céu. E isso é engraçado, que eu estava sentado na sala de casa e lá tem uma porta de vidro. E era 3 horas da manhã e o céu estava claro e eu podia ver a nuvem. E de repente, do meio desse buraco, dessa espécie de rosca, eu comecei a ver uma luz descer. E o engraçado é que essa luz passava só por dentro do buraco, ela não aparecia pelo lado de fora. Era como se um ser cruzasse uma dimensão por meio daquele pequeno orifício dentro da nuvem. E eu olhando pra cima, eu falei, nossa, o que que é aquilo? Aquilo não é o sol, porque são 3 horas, né? E aquilo começava a crescer e vir na minha direção assim, ó. E conforme aquilo vinha, eu ia perdendo a vista, porque já viu quando a gente vai num lugar muito escuro e fica tão escuro que a gente não consegue nem ver a mão na frente? Você põe a mão assim, você não vê o seu dedo. É. Só que imagina isso a nível de luz. A luz vindo e você não conseguindo ver nada perto de você assim. E eu lembro que aquela luz se aproximava, se aproximava. Chegou uma hora que ela chegou que eu, bufa, acordei. Quando eu acordei, cara, o meu colchão de casa estava ensopado, ensopado, a ponto de você poder ver pingar água assim, ó, de transpiração por causa dessa visitação. Isso eu tinha 18 anos. 6 anos depois, alguém veio, me convidou a ir à igreja, e aí eu tive a experiência do novo nascimento e essas coisas todas. Então, assim, desde pequeno, eu já vinha tendo experiências assim, sem noção, sem nada. E quando foi com 24, aí o Senhor me abriu os olhos e eu comecei a minha vida espiritual lá em Sinop, no Mato Grosso. Mudei para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, trabalhei um tempo, fui para Goiânia. Lá em Goiânia, minha vida espiritual começou a ganhar forma. Que daí eu arrumei um discipulador, uma pessoa que cuidasse de mim. E depois desse tempo, graças a Deus, eu tive um tropeço, do qual nasceu esse livro aqui. Depois eu falo para os irmãos, Da Cinza ao Santuário do Fogo. E hoje estou aí. Graças a Deus, a minha mente mudou muito, muita coisa mudou e eu tenho conseguido ver a importância do discipulado, que pode ser um assunto a gente conversar depois também. É interessante isso, que até eu vou falar isso, né? Que você se converte com 24 anos, já tendo experiência antes, e como que levou você para o ministério, chamado, você cuidou até de igreja, parece que eu ouvi falar, e hoje é mestre, ensina palavras. Como foi esse processo? Então, aí é interessante porque eu não tinha essa clareza no princípio da minha conversão. Mas eu me converti numa igreja muito pequena, bem na periferia de Goiânia mesmo. E eu lembro que na época eu tinha 6 membros na igreja, então era um lugar bem afastado, um lugarzinho bem pobrezinho. E o pastor que estava lá, um homem muito sábio, muito inteligente, ele já havia passado um tempo na Europa, estudou lá, então cheio de muito conhecimento, graça do Senhor, assim, e ele veio e o Senhor me colocou lá naquele lugar. E ele me pegou para cuidar, me levava nos lugares, me discipulava, me colocava para ler livros. Então, desde o começo da minha fé, eu fui acompanhado. Eu não fui largado lá como se fosse uma pessoa do meio da igreja que tinha que vir de domingo, dar o dízimo e não faltar nos cultos. Eu fui cuidado. Então isso forjou fundamento em mim, que fez toda a diferença no meu crescimento. E aí o que acontece? Depois de um tempo, o Senhor me deu uma palavra sobre algo chamado veredas de vida, que no começo eu estudei aquilo e entendi que seria uma igreja que eu deveria abrir. Comecei um trabalho, depois de uns 3 anos, 3 anos e meio, eu conheci uma outra pessoa, apresentada pelo meu próprio pastor, que quando eu fui abrir para ela as demandas da igreja que eu tinha, ela detectou que o meu chamado não era para pastoreio, mas era para ensino. E que enquanto eu permanecesse fora da minha posição, eu estaria mais comprometendo o que Deus queria do que propriamente fluindo no que ele me chamou para ser. Nessa época você estava pastoreando. Eu estava pastoreando. Eu estava à frente de uma igreja com o nome Veredas de Vida, que foi o primeiro entendimento que eu tive sobre um estudo e uma palavra que Deus me deu. E tinha muita gente, né? Não, era uma igreja de umas 15, 20 pessoas. Era o começo de um trabalho.
né? A gente chegou a ter um pouco mais de pessoas, mas enquanto era nas casas. Quando mudamos para o templo, aí algumas pessoas saíram, outras pessoas não suportaram. Cheguei a ser acusado, eu acho isso um lado bom, de que era muito difícil andar na régua da igreja. Então, de alguma forma, as pessoas estavam achando muito difícil caminhar comigo e não ficaram todas, ficaram somente aquelas que entenderam que aquele era o evangelho. Então, isso coube. E é interessante isso que você falou, que você entendeu, porque eu já percebi isso e eu acho que eu já comentei ou nas lives, não sei se no podcast, que tem pessoas que são chamadas para ser evangelista e quer ser pastor. Ou estão no lugar errado, né? Vamos dizer assim. E você entendeu isso e falou: vou largar a igreja que no meu chamado não é ser pastor. Será que tem muita gente em posição errada dentro do ministério? Vamos dizer, eles é um chamado para o ministério, mas especificamente não está no lugar certo? Você acha que acontece isso? Rapaz, acontece. E assim, o meu, eu vou falar primeiro da minha parte e vou estender essa resposta. Porque assim, qual a minha vantagem? Eu tive alguém que cuidou de mim. Então eu não fui uma pessoa que fui lançada num lugar e ficou à mercê de mim mesmo e do conteúdo da igreja. Eu fui instruído, ó, você vai ler isso aqui, você vai estudar isso aqui, você vai orar assim, você vai buscar assim. Então eu tinha um balizador ali que não deixava eu pender nem para um lado nem para o outro. E isso me livrou de muito problema. Agora não é o caso da maioria. Algumas pessoas assumem posições porque querem ser úteis para Deus. Mas o Senhor não precisa, se a gente for olhar mesmo a balança de Deus, ele não precisa da gente. Mas ele nos chama para algo específico. Então qual que é a grande atenção que a gente tem que ter? Se você for olhar, cada elemento que existe na Terra tem um nome. E vamos pegar as frutas, por exemplo, que são sementes. Laranja, ela só vai produzir laranja. Abacate produz abacate. Uva produz uva. Nunca nós veremos uma uva produzindo jaca, nem o tomate produzindo alface. Não dá. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quando eu sou colocado numa posição a qual eu não nasci para ser, eu estou oferecendo uma obstrução e não um caminho. E as pessoas não têm, de uma forma geral, essa clareza. Mas elas querem ser úteis porque elas sabem Bíblia, porque elas oram, porque Deus usa e etc. E nesses últimos 2 anos, Ariston, o Senhor me tem aberto algo muito interessante, que existe a diferença entre você ser útil e ser eficiente. A utilidade é a minha vontade de servir. A eficiência é a qualidade do meu serviço. Então o Senhor recebe aquilo que Ele faz em mim e que por meio de mim alcança as pessoas. Mas aquilo que eu faço no meio da minha justiça, da minha compreensão ou talvez da minha carência é o que gera um problema, porque chega a hora de Deus vir cobrar a qualidade que aquilo deveria existir e não existe. Aí o ministério rui, aí a pessoa perde família, aí acontece um problemão e a rebelião dentro da igreja, e as pessoas às vezes não entendem que é por causa de um posicionamento errado e Deus precisa pará-las, não para o mal delas, mas para que reposicione-as e elas comecem debaixo do jeito certo. E você acha algo que você falou que eu fazia quando eu fui pastor de uma igreja local e ajudou muito a igreja, o crescimento, é que começou a igreja, teve um pouco de um renovo, de um avivamento, começou a chegar muitas pessoas. E eu falei, nós precisamos dar discipulado. Eu peguei algum grupo de pessoas, casais principalmente, né? Falei, eu vou dar discipulado para esse. Peguei alguns jovens para discipular alguns jovens, algumas senhoras para discipular algumas mulheres casadas. E isso eu vi que ajudou muito as pessoas permanecerem, a crescerem espiritualmente. Você disse que isso ajudou muito. Então eu queria que você falasse desse processo com que você foi cuidado e como nasceu esse livro, que talvez tenha a ver com esse processo também. Já pode até falar do livro e até mostrar para o pessoal que tem bastante para adquirir, o pessoal vai querer depois adquirir. Não, legal, olha só. Eu, quando eu me reposicionei, quando eu entendi o que o Senhor queria para mim, e nesse sentido passei a me posicionar, eu comecei a ver que o fardo desapareceu. Então, assim, tudo isso veio por causa do discipulado. Se eu não tivesse recebido uma estrutura, se eu não tivesse recebido apoio, eu não saberia o que fazer e ficaria com receio de desagradar a Deus por abandonar algo para me cuidar. Porque, eu estou fugindo da minha posição. E é o que muita gente pensa. Então, nem todo mundo que está Você numa foi posição... acusado disso? Quando você foi falar, vou parar da igreja, os outros, você está largando o ministério. Foi Sim, criticado? foi criticado, porque a maioria não entende.
Porque para as pessoas, você tem nós que somos líderes, temos a posição de super-heróis. Muita gente acha que você não sofre, que você não tem desafios, que você não passa lutas, e na verdade é o contrário. Então muita gente quer passar uma imagem de super-homem, né, ou de super-mulher para as pessoas, e a ideia não é essa. Jesus, ele demonstrava a humanidade dele, e nós viemos de uma geração de que as pessoas são instruídas a demonstrarem força, mas biblicamente falando, o correto não é isso. É você mostrar a tua humanidade, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então as pessoas têm que ver que apesar de você ser um homem fraco, falho e ter os seus defeitos, o Senhor move através da tua vida, porque ele cuida tanto do que está em cima quanto do que está embaixo. Então, tendo essa estrutura, eu saí da posição, fui criticado, porque não é do interesse do inimigo que você descubra a tua identidade. Então, uma vez que você sabe, ele precisa te confundir, porque você percebeu algo, mas você não tem ainda uma estrutura para resistir o argumento disso. Então, ele levanta pessoas que falam ao teu coração, pessoas que têm voz lá dentro, de repente, sua esposa, marido, né, se é a mulher, irmãos, amigos, pessoas de confiança. Cara, mas você está errado, não sei o quê, você tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo, e a sua cabeça começa a bagunçar. Porque mesmo o conselho de Pedro, quando Jesus falou do propósito de padecer na cruz, Jesus falou o que para ele? Arreda, Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Então, é você e eu que somos responsáveis pelo nosso propósito. As pessoas, elas não sabem qual é. Então, se eu não brigar por me manter na posição e suportar o processo, aguentando a resistência de um abandono, por exemplo, eu nunca vou chegar no lugar onde Deus pode me empurrar para frente e eu fluir, sendo eficiente e não somente útil. Então, eu me retirei para me cuidar, fui para a internet, porque aí eu fiquei sem ministério, fui congregar na MCI depois desse tempo e fui trabalhando para construir um material e uma força na internet, porque há muito tempo as pessoas me chamavam: Tony, você tem que ir para a internet, seu conteúdo é muito bom, vai ensinar, vai para lá. E eu na minha cabecinha e pensava que se Deus quisesse me promover, ele que me levantasse. Eu não tenho que ficar colocando coisas na internet, aparecendo isso e aquilo. Mas chegou um dia em que o Senhor usou uma pessoa para falar comigo algo e aquilo me marcou. E ela disse o seguinte: todo espaço que você não ocupar, o diabo ocupa. Então, ou vai você ou vai ele. Eu falei, então, peraí, então eu vou tomar o espaço do capiroto, né? Eu não vou deixar ele ficar tomando um espaço onde eu posso falar e ser voz de Deus. Aí a minha mente mudou e eu comecei a trabalhar com internet. Graças a Deus, hoje, eu tenho algumas pessoas que já me acompanham, estão crescendo junto comigo em discipulado. Porque quando chega, eu cuido. Então, converso, discipulo, a gente faz chamada quando a pessoa é de longe, quando ela é de perto, a gente está perto, se relaciona. Então, eu tenho trabalhado essa questão do discipulado. E nesse meio tempo, aconteceu, que eu falei que eu tive um tropeço no começo da minha jornada, que eu conheci uma pessoa e essa pessoa, ela me encantou. Eu falei, meu Deus, achei a bênção, chegou minha vez, né? Chegou a bênção. Agora eu vou casar, agora vai. E aí, cara, eu orando em casa por essa pessoa, Senhor, né, se for ela me mostra, me dá sinais, etc. Fui para Goiânia, na casa do meu pastor. Eu sentei lá na casa dele, de repente ele começa, no Chará da Gábia lá, começa a orar e fala para mim assim: Tony, lembra que você orou assim, assim, assim? Ele contou toda a minha oração lá no quarto, lá na frente, e a moça estava lá. Você orou perguntando se essa moça era a moça que você deveria se casar. Pois eu te digo que é. Falei, ô louco, né? Já assim, na frente da moça ainda, né? Falei, meu Deus do Nem céu. a moça sabia. Né? Não, ela não sabia. A gente estava numa química, ainda numa conversa, mas ela também não sabia. Pelo menos, acho que não. Né? Aí, o que aconteceu? Ele revelou, falei, bom, então vou começar a conversar com a moça. Foi estreitando. Isso tinha 3 meses mais ou menos de relacionamento. A gente conversava. Rapaz, nós fomos para uma outra profeta, no dia seguinte, mais ou menos, dessa situação. Chegamos lá na casa da outra. A hora que ela abriu a porta, ela nem falou bom dia, nem boa tarde, nem nada. Ela falou assim, Tony, é ela. Eu falei, mas gente, o que é isso aqui? Nem bom dia falou, já tá apontando pra mim que é ela. Eu falei, que conversa é essa? Ela o quê? Aí a própria pessoa falou assim, você lembra que há 6 meses atrás eu falei pra você que você ia encontrar uma moça, e ela era assim, assim, assado. A profeta. E ela ia aparecer pra você e você ia casar com ela, lembra? Eu falei, lembro. É ela aqui. Eu falei, mas que isso? Né? Apontou assim, eu falei, bom, 2 testemunhas, já entendi. E beleza, aí comecei a me envolver com a moça, comecei a trabalhar, mó bobeira da minha vida, cara. Entrei numa dessa, briguei com o meu pastor. O que aconteceu depois disso? Eu comecei a ficar cego espiritualmente. Ah, mas o que profetizou primeiro não era o seu pastor? Foi meu pastor. Aí depois veio a moça.
essa Mas outra você profeta. brigou com o seu pastor por quê? É que eu tô querendo condensar a história, mas eu Sim. posso usar mais tempo? Então Vai. tá bom, então vou falar. Porque é o Senão seguinte. vai para o pessoal entender o que Não, aconteceu. tá certo, tá certo. Então vou falar, porque o que acontece? Nesse meio do caminho, essa moça, ela tava assim num processo de sair do suicídio. Então, quando a gente começou a conversar, foi por minha causa que ela não se suicidou. A gente começou a conversar, eu orei junto com ela deixou essa vontade de suicidar. E o meu pastor era irmão dessa moça. Só que ele, conhecendo o histórico dela, falou assim: Tony, não é agora. Não é agora, você segura um pouco, nós temos que trabalhar a vida dela e depois você vem e arruma a sua vida. Mas não é agora. E eu falei: não, mas não é agora, você acabou de falar. Eu tinha 4 anos de caminhada com Deus, não entendia nada. Né? Eu queria ver, eu falei: achei. Falei: agora o nego vai querer dizer quanto que eu vou, quanto que eu não vou. Aí já misturou um monte de coisa, né, na cabeça, mas eu não entendia nada. E ele falou: Tony, não é agora, espera. Ele tentou me parar. Mas aí o que acontece? Cortei relacionamento. O cara falou que agora, tipo, tá querendo me atrasar a benção, né? Cabecinha, mas tudo bem. Deixei quieto. Fui, e aí a outra mulher confirmou. Falei: pô, tem 2 confirmações. Não é possível que Deus não tá nessa coisa. E fui e entrei. Parei de falar com meu pastor por causa disso aí. A gente acabou ficando meio esquisito. E eu tava procurando, cara, um pastor que pudesse nos abençoar pra gente casar. Então o que eu fiz? Eu fui pra Aparecida de Goiânia, abri um restaurante junto com ela, peguei essa outra profeta, que é a cozinheira, chamei ela pra trabalhar comigo e combinei com ela. Falei: ó, eu entro com capital, você entra com a parte braçal. Tá bom. Cara, nós arrumamos um pastor doido que falou: não, vou casar vocês. Ó, sem testemunha, sem cartório, sem nada na igreja. Nada, 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 nada. Chegamos lá, arrumamos Nem um no dia. cartório? Nada, 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 nada. Porque na minha cabeça, lembrando que eu era, tipo, 4 anos de caminhada, não conhecia Sim. quase nada. Você achava que o casamento verdadeiro É a bênção de Deus. Do bênção de Deus, Isso, do na minha pastor. cabeça era só O isso. pessoal pensa isso também. Aí eu falava: não, primeiro no cartório, depois o pastor abençoa. Então na minha cabeça tava isso. Então entenda que o princípio é que eu não tinha conhecimento quase nenhum. Mas tava lá tentando, enfim. Aí chegamos lá, arrumamos um pastor, o pastor abençoou a gente. Falei: é hoje. Aí fui lá. E aqui, irmãos, eu vou abrir algo pra vocês aqui. Na época, eu tinha 29 anos e eu era virgem, eu tinha me guardado. Eu não tinha me ouvido com ninguém. Coisa rara. Coisa rara. Então, Mas mesmo no mundo você não chegou? não, sempre me guardei. Mas por Deus, que no mundo você se guardou? No mundo? rapaz, é uma coisa muito esquisita, mas Deus sempre me guardava. Sempre que eu tinha uma chance, alguma coisa dava errado. Sempre era muito esquisito. E assim, eu não sei explicar, assim, hoje eu sei, claro, mas se você for olhar, mas não dava, não dava. Alguma coisa acontecia, dava errado, não funcionava isso, não dava certo aquilo, não encontrava ninguém. Várias coisas aconteceram. E me guardei. E aí, quando foi com essa moça, quando eu arrumei o pastor doido, eu falei: é hoje, né? Aí, cara, nós namoramos 3 meses. Foi o maior inferno da minha vida, mesmo sendo um recente casamento. Minha vida virou Morando transtorno. junto. Fui morar junto com a moça, mas casando assim, não tinha aliança, não tinha nada. Não, Casado pela bênção do pastor. pela bênção do pastor. Tinha uma aliança, para não falar que não tinha, tinha uma aliança. Aí começamos a ter problema, ela começou a me tratar assim muito mal. Eu falei: mas gente, começamos de a namorar agora praticamente, casamos agora, como é que pode estar desse jeito? É errado, tem uma coisa errada. E eu lembro que estava me fazendo muito mal, até que eu decidi, eu falei: quer saber? Eu vou sair daqui. A gente tá morando numa casa que ela já tinha de aluguel, que era lá em Goiânia. Saí da casa e fui morar no restaurante, porque eu não tinha pra onde ir, né? Falei: vou morar no restaurante, que eu já pago aluguel lá mesmo, então fico lá. Rapaz, daquele dia pra frente, eu comecei a ter tanto problema com a minha cozinheira, que era a profeta. E todo santo dia, o restaurante ficou aberto 6 meses, todo santo dia tinha um problema. A gente trabalhava, eu levantava às 5 horas da manhã, o restaurante funcionava até as 2. Depois das 2, eu fazia a lista de compra, ia buscar no mercado, no dia seguinte, a gente continuava a rotina. Cara, eu fazia conferência de tudo, comprava tudo, chegava no dia, tava faltando uma coisa. Eu fazia lista, chegava no dia, tava faltando uma coisa. E aquela mulher me humilhava todo dia. Todo dia na frente de cliente, falava mal de mim, me desonrava. Mas por que isso? Escuta aí que você vai saber o mistério lá na frente. Cenas do próximo capítulo, segura aí. Todo dia ela me desonrava, me falava mal. Pô, você não presta atenção na lista, você compra as coisas, tá faltando coisa sempre. Como é que eu vou fazer a comida? Como é que eu vou atender os clientes? E, cara, eu conferia as coisas. Não tinha sentido as coisas sumirem.
E tinha dia que eu tremia assim, ó, de raiva. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E o senhor falava comigo assim, fica quieto, não abra sua boca. Eu falei, mas eu vou ter que aguentar calado ainda? Fica quieto, não abra sua boca. E assim foram 3 meses. No fundo do lugar do restaurante, era um centro de umbanda, pra você entender. Eu dormia lá, na parte da frente. E aí o pessoal, não, minha mãe, né, o pessoal que lá, é daqui de São Paulo, São José, Tony, vem pra cá, vai ficar fazendo o que aí? Eu falei, não, eu tenho que resolver a minha vida. Eu vou sair, eu abrir a porta, eu vou fechar a porta, eu vou voltar com tudo resolvido e acabou. Quero deixar rabo pra trás. E fiquei lá. Fui ameaçado de morte, um monte de coisa. Rapaz, aconteceu um monte de problema, minha vida virou um inferno. Até que eu tive um sonho com o meu pastor, esse que eu tinha brigado no começo, e eu sonhei que ele orava comigo e eu voltava a orar em línguas, umas coisas assim. Eu falei, cara, eu tenho que voltar a falar com ele. E aí fui aproximando um pouquinho, a gente foi voltando a se falar e Deus me restaurou por dentro. E eu lembro que quando a gente foi nessa igreja desse pastor doido nesse meio tempo, e ele uma vez ele entregou um chará Gabi lá, uma revelação, ele falou assim, Tony, eu tô vendo lá no meio do restaurante um homem como Daniel andando lá no meio, né? Tem alguma coisa lá que tá se movimentando assim, Deus tá trabalhando. E eu entendi que era eu, essa situação. E ele falou, como Daniel, eu fiquei na minha. Quando foi mais ou menos uns 5 meses Não, depois, abrindo entre parênteses antes de continuar, desculpa cortar. É, ele era ousado mesmo, doido? O o pastor pastor, doido? ele era pastor doido. Ele era pastor assim, porque o negócio dele era oração. Não, oração, revelação, um monte, voz pentecoste, que ele falava, tem que ter voz pentecoste. Mas Bíblia quase nada. Nossa. Entendeu? Pode continuar. É, nada de Bíblia, é só oração, revelação e enfim. Mas ele entregou esse recado e a gente lá, a cozinheira também ia comigo nesse lugar aí. No Xará da Gabi lá, no pastor. E aí, cara, o que aconteceu? Quando voltei a falar com o meu pastor, tudo chegou eu mudei para Goiânia em fevereiro. Quando foi em novembro, mais ou menos outubro, finalzinho de outubro, eu tava para finalizar minha vida lá, eu tava resolvendo minhas coisas, tudo certinho. Eu paguei a moça que eu me envolvi, que ela tinha me emprestado um dinheiro, porque eu ia entrar um dinheiro para mim, mas estava demorando. Falei, me adianta o dinheiro, depois eu te dou. Aí devolvi o dinheiro para ela, resolvi minha vida com ela, tudo certinho. As coisas estavam se ajustando. Aí eu avisei pra cozinheira, falei, ó, eu não quero mais trabalhar com restaurante, você pode ficar com tudo pra você, né? Ela tinha assinado umas promissórias pra mim. Falei, eu tô indo embora, depois você me paga quando você puder. Né? Lá, então, mas eu não vou ter dinheiro, não sei o que, como é que eu vou trabalhar aqui sem você, etc, etc. Falei, não sei, eu não quero saber de nada. Mas então eu falei, quer saber? Rasguei a promissória. Eram uns 24 mil reais na época. Eu não quero saber disso aqui. Deixa quieto, 2014. Deixa quieto. E aí ela começou a chorar. Eu falei, por que você vai estar chorando, né? Só por causa do restaurante? Fiquei pensando assim. Ela, Tony, pera aí, antes de você ir embora. Quero te falar uma coisa. No dia que eu ia embora, eu falei, tô indo embora pra São José, cansei de ficar aqui. Aí ela abriu o coração pra mim, ela falou assim, desde o dia que eu soube que você viria pra cá, eu combinei com a Carol da gente pegar você, porque ela tava querendo se casar e eu tava querendo abrir um negócio. E eu vi em você uma pessoa que tinha condições e ela viu em você um homem que ela gostou. Então nós combinamos, meu pastor não ficou nessa, ele ficou de fora. Nós combinamos de armar uma pra você e você entrou. E quando você entrou, a gente se alegrou naquilo. Só que eu tava esperando você dar um A pra mim, para eu poder te processar e arrancar todo o seu dinheiro. E aí o senhor falava comigo, lembra? Fica quieto. Fica quieto. E eu não sabia. E era justamente para me guardar disso. Aí ela falou assim, hoje, por causa de você, hoje eu creio em Deus. É por sua causa, porque nunca nem meus filhos aguentar o que você aguentou aqui. E eu sei o que eu fiz da tua vida. Então eu amo você mais do que meus filhos. Falou desse jeito pra mim. E por sua causa hoje, a minha vida muda. E hoje, até onde eu sei, que a gente não se falou mais, ela anda com o Senhor e assim, tá com outra cabeça Mas e outro não era posicionamento. profeta? Como pode? Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Era assim, se ela te batesse o olho, ela fala assim, ó, Ariston, pá, tantos dias. E era batata. Acontecia. Acontecia. E era o que aquele... que espírito era? De engano. De engano. Depois eu fui entender espírito de adivinhação. adivinhação. Aí depois eu fui entender o seguinte, que lá tem num dos livros de Reis, não sei se é primeiro ou se é segundo, teve um momento em que, do lance do profeta Micaías, que ele vai em visão lá diante do trono, e aí o senhor pergunta, quem enviarei eu para enganar o rei? Aí o espírito enganador fala, não, eu vou descer. Ser um espírito de mentira. De mentira. Então assim, eu entrei numa dessa.
E isso me custou, porque eu era virgem, eu perdi minha virgindade nesse contexto. Então eu perdi muito dinheiro, perdi muita coisa, mas eu saí de lá honrado. Com tudo isso, eu saí de lá honrado porque, no final das contas, tudo apareceu e, enfim, saí lesado, mas não saí por baixo, porque o Senhor me guardou em tudo. Quando voltei para casa, passou 2 anos, conheci uma moça. Com 3 meses, Deus havia dado todos os sinais possíveis de que essa era a moça para minha vida. Só que ela teve um sonho, disse que eu tinha problema na minha alma, e por causa desse problema, ela terminou comigo e a gente já estava com o casamento marcado. E foi daí que nasceu a maior experiência com Deus da minha vida. Porque a gente brigava muito, ela e eu, sobre a questão de oração em línguas. E eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Então, para mim, eu focava muito na palavra. E eu defendia. Falava, não, oração em línguas não é para todo mundo. Oração em línguas isso aqui, oração em línguas. A gente brigava, discutia muito. E ela era muito inteligente. Ela era mestre também. Então, ela estudava muito, tinha muita noção de Bíblia. Então, quando a gente conversava, era conversa calorosa. Tipo, daquelas de quem tem argumento para defender os seus pontos. Só que os dois eram imaturos. E a gente batia a boca em cima disso. E eu lembro que quando a gente terminou, né, que ela do nada terminou comigo assim, eu fiquei muito, muito mal, porque não tinha motivo pra odiar ela. Não traí, não teve problema, não teve briga, não teve nada. A única coisa que teve foi um sonho que ela teve. E aí ela acabou decidindo terminar. Quando ela terminou, eu fui orar com o Senhor. Eu falei, Senhor, e agora? O que aconteceu? E de repente eu coloquei no YouTube alguma coisa, me deu vontade de pesquisar assim sobre oração em línguas. Falei, será que eu tô deixando alguma coisa passar? E fui atrás da oração em línguas. Quando eu assisti um irmão lá de Goiânia, e ele soltou oração em línguas, a primeira vez, no meu coração, veio uma voz falando assim, ó, é isso. Falei, é isso? Então, eu esperei esse cara terminar o culto, ele passou o telefone dele, entrei em contato com ele, comecei a falar, ele falou o seguinte, ó, agora você vai orar com disciplina. Você compra um relógio de cronômetro, pega ele e você vai orar 4 horas por dia. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, você começa orando, porque todo mundo tem o dom de línguas, ele explicou lá. Você começa orando, quando você precisar parar de falar, você pausa o cronômetro, faz o que você tem que fazer, etc. Depois você volta, continua orando. Quando tiver que parar, pausa o cronômetro e continua até você bater essa meta. E eu lembro que isso era um domingo. E nesse domingo, ele falou assim, 4 horas para começar. E eu comecei a orar na primeira hora, na segunda hora, Deus começou a me dar visões. Aí eu comecei No mesmo dia? No mesmo dia. Aí Deus começou a me dar visões. Quando eu cheguei na segunda hora, a boca seca, a garganta já esquisita de orar, não orei tanto, né? Aí comecei a orar assim, de repente, o Senhor me abriu uma visão de 3 coisas. Eu via a dracma perdida, uma dracma, e o Senhor falava assim, você achou hoje a tua dracma. Falava comigo assim, mostrou a dracma. Depois ele me abriu algo como uma rede de pesca. Enorme. Enorme assim. E ele falava pra mim assim, o que você tá vendo? Eu falei, eu tô vendo uma rede de pesca. E o Senhor falava assim, ó, isso aí é o que você sabe. Eu falei, tô sabido, né? Tô sabendo alguma coisa, né? Eu vi a rede grandona, né? Aí o Senhor falava assim pra mim, olha o que eu vou fazer com a tua rede. E aí, Arson, a rede, ela começou a ficar dourada todinha. E ela era uma rede de ouro, e ela abriu assim, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né, que essa rede. Ela falou assim, é isso que eu vou fazer com a tua vida a partir de hoje. E aí eu continuei orando em línguas, e o Senhor me mostrou uma outra coisa, que era o bordão de Arão, que havia florescido. Então, assim, ele me deu essas 3 visões nesse mesmo primeiro período. E eu entendi que era exatamente o que me faltava. E comecei a orar em línguas, e desse processo nasceu esse livro. Da cinza ao santuário do fogo. Porque aí o Senhor começou a me refazer por dentro, me refazer, me restaurar e me mostrar quem de fato eu era, porque eu não tinha consciência do quão horroroso eu era por dentro, vamos colocar assim a palavra, porque às vezes a gente pensa que porque faz o bem, porque Deus usa e porque funciona algumas coisas, que a gente tá legalzinho diante do Senhor, e os óculos dele, os olhos dele não veem assim. Então não é porque Deus me usa que ele está se agradando de mim, e não é porque ele não me usa que ele também não está. Ele vai medir o grau de semelhança que a gente tem por dentro. Ser de santos porque eu sou santo, santo por dentro, santo por fora. Então eu comecei a entender essas coisas, e ele foi me mostrando muita coisa sobre mim. Falou, você é isso, vamos tratar? Você é aquilo, vamos tratar? E isso, e eu comecei com 4 horas, 5, 6, 10. Eu passei mais ou menos 1 ano, e é o que eu falo isso diante de Deus. Passei mais ou menos 1 ano orando pelo menos 8, 10, 12 horas por dia em línguas. Tremendo, hein? Eu passei... Diante de Deus eu falo isso aqui, sem medo. Eu acordava de madrugada, às vezes a boca batendo sozinha assim, ó. Porque o Senhor falava assim, ó, rasgou o véu, que é a questão da dracma. Foi quando algo rompeu dentro de mim assim, e eu, às vezes eu acordava orando, tudo que eu queria era ficar em casa orando e lendo Bíblia. Eu não queria nem sair. Ia trabalhar, tinha que trabalhar, mas a minha vontade era
Ficar o tempo inteiro orando. E fiquei. Aí o Senhor começou a me dar livro, me dar revelação da palavra. Eu comecei a entender tudo totalmente diferente. Tremendo. E aqui no canal eu falo muito sobre oração em língua, até faço um desafio, no mínimo, para a pessoa começar com 1 hora. Você já começou com 4. Então eu falo 1 hora, meu irmão. Começa a orar que você vai ver a mudança, que é uma chave poderosa. Isso de orar em línguas é algo tremendo. E nasceu esse livro nessa época, né? Porque vem revelações, né? Você falando disso, um rompimento. E como foi você entender sobre prosperidade? O que tem a ver isso? Que hoje você ministra muito também sobre essa área. Não sei qual área que você ministra mais, mas eu sei que finanças, prosperidade é uma área sua, não é isso? Como vê esse entendimento? Então, aí disso tudo, eu entendi que o Senhor, sempre que Ele quer te preparar para uma nova etapa, Ele ciclicamente vem inspecionar a qualidade do santuário que você construiu. Porque para eu poder chegar nessa resposta, eu preciso te trazer um ponto de partida junto com o meu. Então, o que acontece? Por que eu passei esse processo, né, que eu chamo aqui das cinzas ao santuário do fogo? O nosso Deus, a palavra fala que Ele é fogo consumidor. Então, todas as vezes que Ele quer subir a gente de nível, Ele vai colocar a nossa vida em crise. E isso é um padrão para os filhos. Deus não faz isso com todos. A Escritura diz que Deus corrigiu Jacó, mas não corrigiu Esaú. Então, quando a gente vai olhando a dinâmica, os dois eram filhos de Jacó, mas Deus só lidou com Jacó. Então, se eu quero subir de nível, o padrão, às vezes eu entro em crise. A primeira evidência de que Deus entrou na tua vida para te subir é a crise. Por quê? Porque funciona assim. Nosso Deus é fogo consumidor. Então, existe um princípio macro, porque Deus ele funciona, ele trabalha por padrões. Jeremias 9, 23 e 24 fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então ele trabalha em misericórdia, juízo e justiça. Então primeiro ele vem e avisa: ó, para com isso aí. Não quero que você continue pecando, ó. Para, você tá errado. Levanta a gente aqui, levanta a gente lá, e a coisa vai acontecendo. Você fala: meu Deus, em todo lugar tem gente falando comigo. Às vezes a gente não entende. Quando Deus para de falar, aí você pode esperar que já não vai falar mais. Aí vai vir a carreta e vai pegar. Quando eu digo assim, o juízo vem. Ou seja, a vida vai entrar em crise. Então, como que eu detecto isso? Eu chamo esse dia, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 12, fala assim: para que agradeis a Deus no dia da visitação. Esse dia da visitação é o dia em que Deus, não apenas habitando em você, ele passa a vir fazer uma inspeção no santuário. Porque nós somos chamados para edificar um santuário para Deus, construir uma casa para Ele. Então, e é curioso, né, que a minha casa será chamada casa de oração. Então, uma casa que não ora é casa do quê? Exatamente. Não precisa nem responder. É exatamente isso aí, não tem que pensar nem muito. Então, quando a gente entende isso, qual é o sinal da vinda do Filho do Homem? Aí eu fui buscar um padrão de Deus para entender nas Escrituras. Jesus fala que quando Deus vier, quando Jesus voltar, né, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, haverá maremotos, etc. Então verá no céu o sinal do Filho do Homem. Por que eu estou usando esse texto? Porque esse é o texto que exemplifica o final das coisas. Só que a Bíblia ela é um livro tão profundo e tão poderoso que ela tem camadas de entendimento e de aplicações individuais na vida das pessoas dentro de uma mesma informação. Então, quando o Senhor vem espiritualmente inspecionar esse santuário, ele vem como fogo consumidor. Então, quando ele se aproxima, o que acontece? A estrutura da criação fora da palavra não suporta. Então imagina o seguinte: essa mesa é toda a ordem criada, todo o cosmos, todo o universo é essa mesa. Deus não está aqui dentro, Deus está aqui fora. Então quando ele decide se aproximar, imagina que ele apoia o peito na criação e a criação não tem estrutura para aguentar isso, então ela começa a tremer. Só dele aproximar. Quanto mais se ele entrar mesmo para ver como é que tá as coisas. Então imagina que Deus está adentrando na sua criação para verificar aquilo. Então, tudo que eu fundamentei na minha vida, que é carne, que é feito segundo o meu entendimento, que é feito segundo o meu achismo, que é feito segundo o jeito que eu aprendi, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, tudo que entra nessa esfera é carne. Porque se Deus não trouxer a revelação de quem eu sou, a identidade do meu chamado, e eu funcionar nisso,
Quando o fogo vier, ele vai abalar tudo aquilo. Porque não foi fundado na palavra, então não tem estrutura para suportar o peso do dono da palavra. Então, quando Deus vem, rui tudo. Então, circunstancialmente, sai do controle finanças, família, ministério, saúde, trabalho, tudo que você puder colocar dentro do pacote vira de pernas para o ar. E o que sobra para todo aquele que é visitado por Deus nesse nível? Mão na cabeça e falar o quê? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Onde é que eu errei? Porque tá tudo dando errado. Mas eu não tô fazendo nada de errado, você não tá mentindo, você não tá roubando, você não tá traindo, você não tá fazendo nada. E de repente aquilo virou. Quando vira, saiba que não é o diabo, é Deus. E é disso que eu trato nesse livro. Porque o diabo não tem esse poder. Ele tem que chegar diante de Deus e pedir uma área. Ele não pode chegar lá e falar, não, vou mexer nas finanças do Alisson. Ele não pode fazer isso. Ele tem que chegar diante de Deus e o Senhor autorizar. E aí sim ele vai. Mas quando é tudo, aí não tem como. Aí é Deus. Só que o que é interessante? Como que funciona isso na prática para você entender e fazer uma leitura espiritual e consciente do teu momento? Imagina que nós temos uma sacola e dentro dessa sacola aqui nas minhas mãos existe algo aqui dentro. Deus, quando ele quer te mostrar alguma coisa e ele vem te visitar, ele enfia a mão dentro da sacola e vira a sacola do avesso. Então, tudo que está escondido dentro da sacola, ele traz para fora. Então, o que é isso na prática sobre as nossas vidas como santuário de Deus? Ele vai puxar e vai expor o meu coração e o seu para nós. Então, quando isso acontece, que a gente põe a mão na cabeça e sente aquele medo, fala, meu Deus, e agora? Não tem o que fazer. Para nada. O que sobra no coração da pessoa que está nessa posição? Vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? E medo. E agora? O que eu vou fazer? Curiosamente, esses dois sentimentos são os sentimentos que Adão sentiu logo após o pecado lá no Éden. Quando ele pecou, ele teve vergonha e produziu cinta para si junto com Eva. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo. Então o que Deus está mostrando para o homem? O subsolo da alma dele, aonde tudo que ele construiu está embasado. Vergonha e medo. Medo de ficar solteiro, medo de ficar pobre, medo de não sarar, medo de não conseguir, medo disso, medo daquilo e vergonha se alguma coisa der errado. Então, quando vem esse sentimento, Deus está expondo para a pessoa onde ela fundamentou toda a vida dela. E é aí que a visitação começa a ter poder, porque uma vez que Deus traz o subsolo da coisa, ele está pronto para rasgar aquilo. Então ele vai quebrar esse fundamento e vai gerar um novo. Qual é o oposto de medo? O que lança fora o medo na palavra? Perfeito amor. 1 João 4,18, perfeito amor lança fora todo medo. Então o que Deus quer me ensinar? Sobre o seu amor, mas não é um amor de sentimento, é um amor racional. Jesus fala em João capítulo 15, no versículo 9, 10 e 11, ele fala assim, vou puxar o 7. Se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Verso 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E aí ele começa a dizer assim, permanecei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então qual é o amor de Deus que tira o medo do coração do homem? Guardar os mandamentos de Deus. Então o que Jesus quer me ensinar é que enquanto eu me mantiver fora da obediência, não adianta eu ser útil, eu não serei eficiente. Então ele precisa me refazer no fundamento e ele precisa reposicionar o meu espírito para que eu possa acessar as coisas que essa nova natureza tem para me dar.